A paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um áudio de mais uma aula aqui do canal sobre vários assuntos. Dessa vez iremos falar sobre a aula de número 5 da classe Adultos. O tema da lição é Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. E antes de iniciarmos a aula, peço a você que compartilhe, que se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda, nos incentiva a continuar realizando esse trabalho. Essa lição é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato e também nós usamos como base desse comentário o livro com o mesmo tema da lição, O Caráter Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. A lição de número 5 fala a respeito de Jacó, esse personagem bem conhecido por todos, né? Esse personagem da Bíblia Sagrada, e vemos um pouco sobre a respeito do seu caráter. A família de Abraão destaca-se na Bíblia desde que o patriarca foi chamado por Deus para uma grande missão. Ele vivia em Ur, na Caldeia, juntamente com seu pai Terá. Dali saiu de Ur, na Caldeia, e foi para Harã, já na terra de Canaã, com sua família. Em Harã, Abrão ouviu o chamado de Deus para a sua vida, que deixasse seus parentes, sua família, e fosse para uma terra distante que ele não conhecia. Aos 75 anos, Abraão saiu com Sarai, sua esposa, e também com Ló, seu sobrinho, atendendo ao chamado de Deus, e foi estabelecer-se em Canaã. Como vimos no capítulo anterior, na lição anterior, onde vemos que a história de Isaac, né, que Abraão já com 100 anos de idade, Deus prometeu a ele Isaac, e ele teve, né, através de sua esposa Sara, né, que já tinha 90 anos, Isaac seguiu os mesmos passos de seu pai, né, habitando em Gerar, na terra dos filisteus. Seus filhos nasceram gêmeos. Esaú, primogênito, tinha índole e caráter completamente de Jacó, o filho mais novo. Não se sabe quase nada sobre a infância do primogênito de Isaac. Esaú tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Ele gostava de viver em planícies, nos montes, nos vales que havia na terra. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e também por sua personalidade, voltou para a vida doméstica. Ele já gostava mais de estar ao lado dos seus pais, ajudando os afazeres do lar e apreciando a confecção de alimentos e refeições. Então vemos aí um breve relato desde Abrão, né? Depois teve o nome mudado para Abraão, até chegar a Jacó, né? Esse personagem que será tratado na lição de hoje. E essa lição nós temos como primeiro ponto saber quem é Jacó, né? Que era o filho mais novo de Isaac, né? E seu nome significava Deus protege, né? Não significava Yaakov, né? Deus protege. E ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel: Abraão, Isaac e Jacó. Sua história foi pontilhada de episódios dramáticos. Desde o seu nascimento, Deus ouviu as orações de Isaac, pois Rebeca era estéril, né? Mas aí uma bênção, um milagre na vida de uma mulher estéril, né? Assim como Sara, também Rebeca é estéril, e teve aí o seu filho, né? Os seus gêmeos, né? Jacó e Esaú. Vemos também, nesse primeiro ponto, que Jacó ele era o preferido de sua mãe, né? Nós vemos já no final da vida de seu pai, quando ali ele iria abençoar, né, o seu primogênito. Então, por uma estratégia ali de Rebeca, né, Jacó acabou recebendo a bênção que seria dada ao primogênito. Vale lembrar também que antes desse episódio, né, não podemos dizer que Esaú não teve culpa, porque antes desse episódio, ele tinha trocado a sua primogenitura, né, por um prato de lentilhas, né? Isso está, né, de uma certa feita que ele chegou em casa, né, com fome, e Isaac tinha ali já preparado ali um prato delicioso, ali estava à mesa, e ele resolveu trocar a sua primogenitura, né, por aquele prato de comida, né? Vemos que ele naquele momento não ligou muito para o que era seu primogênito, né? Para essa bênção de seu primogênito, para receber a bênção de seu pai. Ele mesmo falou: o que vale a mim
né, ter a primogenitura se estou a morrer de fome, né, queria, mas antes ali saciar sua fome. Então nós vemos esse ponto e vemos que mais adiante, por causa disso também, Esaú acabou perdendo, né, essa chance de receber a bênção de seu pai como primogênito. Vemos também nesse primeiro ponto como o preferido de Deus. A escolha de Jacó é um caso especial de presença divina, face aos desígnios de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude contraria frontalmente o seu caráter santo, justo e bom. Seria uma terrível discriminação por parte de Deus, que condena quem faz acepção de pessoas, né? Sabemos que Deus não faz a acepção de pessoas, mas em sua soberania, em casos especiais, ele escolhe pessoas para serem instrumentos de sua vontade diretiva. Jacó foi um desses escolhidos, ainda no ventre de sua mãe, né? Então, vemos aí esse momento especial de Jacó sendo escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Vemos que Deus, ele deu, no segundo ponto, fala sobre a direção de Deus na vida de Jacó, né? Vemos, né, esse ponto bem interessante, né, sobre Jacó sendo direcionado, né, diretamente por Deus, né, em sua vida. E vemos que esse acontecimento, né, como está aqui no segundo ponto, né, que é após a sua fuga no meio do deserto, Jacó teve um sonho, né? Deus revelou-se para ele através de sonho, e ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, né? E ele viu aquela visão onde os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e Deus reiterou a bênção que lhe prometera. Deus não aprovou seus arranjos e enganos, mas também não retirou a bênção prometida a seus pais. Naquela noite ele descobriu a presença de Deus, que se apresentou como um Deus de Abraão, de Isaque, né? E ele ouviu Deus reiterar suas promessas e descobriu que onde Deus está, ali é sua casa, a porta dos céus, né? Esse texto está em Gênesis capítulo 28, do versículo 13 ao versículo 17. No segundo tópico desse ponto, fala também a respeito da coluna em Betel. Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou e se revelou com o Deus de seus pais, uma prova do quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em dois períodos: antes do encontro especial, né, com Deus, e depois, né, desse encontro especial com Deus, né, que ele teve, né? Então, a vida de Jacó, nós vemos aí claramente, né, essa divisão. Se conhecemos Jacó a partir de sua juventude, àquela altura seu caráter já se construía com experiência desde a sua infância até o encontro com Deus em Betel. Ele era apenas um homem, natural ou carnal. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Naquela fase de sua vida, podemos ver os aspectos negativos de seu caráter. Primeiro, oportunista e egoísta. Quando seu irmão chegou com fome e pediu-lhe para comer o seu guisado, ele poderia ter lhe oferecido a comida, né? Não custava nada, compartilhando sua refeição. No entanto, né, ele viu ali uma oportunidade e pediu alguma coisa em troca, né? E ele, né, estava de olho já na primogenitura e falou: me vende a tua primogenitura, vamos trocar. Imagine se hoje em dia seu irmão cobrasse do outro, né, um carro novo por um prato de sopa, né? Seria notícia nos noticiários de televisão, né? Pensou trocar aí algo de muito valor por algo praticamente sem valor algum? Nas redes sociais seria viralizado como algum título absurdo: crente de uma igreja troca prato de sopa por um carro 0 km, né? Foi mais ou menos, né? Ou melhor, pior que isso fez Jacó, porque ele trocou a primogenitura de seu irmão por um prato de guisado. Em seu oportunismo e ambição, pediu seu irmão que ele tinha de mais precioso, em troca de um prato de lentilhas, que foi o direito da primogenitura, que lhe garantia privilégios quanto à partilha da herança de seu pai. O primogênito era santificado e consagrado a Deus. Êxodo, capítulo 13, versículo 2, números 3 e versículo 13. Era tão importante ser primogênito que deu Deus levita em lugar deles. A herança do primogênito era o dobro do que os demais filhos receberiam, mesmo que fosse de esposa aborrecida pelo marido. O primogênito tinha o direito de assumir a liderança
do pai sobre o grupo, o clã, a tribo ou o reino. Então vemos aí esse caráter oportunista de Jacó antes do seu encontro com Deus, primeiro. Depois, ele também era interesseiro e calculista. Enquanto Esaú era imediatalista e agia por impulso, Jacó era frio, calculista, conhecedor do comportamento leviano do irmão. Jacó não apenas propôs a troca de algo tão insignificante como um prato de sopa de lentilhas por algo tão valioso, como também exigiu que Esaú fizesse um juramento e garantisse essa troca. Então você vê aí o caráter de Jacó antes do seu encontro com Deus. E mais um ponto, era um caráter fraco e leniente. Jacó não era mais um adolescente, porém, quando foi induzido por sua mãe a mentir e enganar seu pai, ele sabia que tal proposta era errada. Mesmo assim, deixou-se levar. E por 4, mentiroso e enganador. Ao chegar à presença de Isaque, este perguntou: quem és tu, meu filho? E Jacó se passou pelo seu irmão Esaú, ouvindo ali os conselhos de sua mãe. Então mentiu mais uma vez, deixando-se levar ali pelos conselhos de sua mãe. Mas agora nós vamos ver outro ponto interessante, o caráter de Jacó após o seu encontro com Deus, um caráter agradecido. Surpreendentemente, Jacó passou a ver as coisas em uma perspectiva espiritual de um novo relacionamento com Deus e fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que façam e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Gênesis 28, do 20 ao 22. Vemos aí agora a atitude de Jacó já mudando, um caráter esforçado e sofredor. Ao chegar na casa de Labão, seu tio, Jacó revelou-se um homem trabalhador. Olha só o caráter dele já mudado depois do encontro com Deus. Em lugar de receber salário, dinheiro, ele preferiu trabalhar 7 anos pelo amor de Raquel, que ele se apaixonou ali, amou aquela jovem desde a hora que a viu. Mas, assim como ele enganou seu pai, olha só, agora também Jacó é enganado por seu sogro. Ao invés de Raquel, ele recebe Léia como esposa. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos agora pela esposa que ele queria, que era Raquel. Não foi apenas esse preço que Jacó teve que pagar por sua vida de enganos e mentiras. Labão mudou seu salário várias vezes durante 20 anos, E Deus sempre ali mostrava em sonhos, mostrava a Jacó como ele deveria agir, e mesmo assim ele foi bem sucedido, Um homem que sempre andou na direção de Deus. Agora, depois desse encontro, e mesmo depois de sendo enganado, ele viu que o melhor momento era sair da onde estava seu sogro, reuniu sua família e fugiu para Arã. Mas ele não fez apenas por medo do sogro. Sua saída de Arã foi por direção de Deus, com quem ele aprendeu a relacionar-se, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E vemos também, por final, o reencontro aí de Jacó com Esaú, que nós vemos ali um homem totalmente quebrantado, um homem temente a Deus, e vemos ali que ele até temeu um pouco antes de reencontrar seu irmão, mas foi pela fé, e se reconciliou com seu irmão, E temos ainda a passagem onde Jacó lutou com Deus, Após tomar as precauções que julgava necessárias, Jacó passou o val de Jaboque e travou uma luta com o varão até pela manhã. O varão era um ser celestial, provavelmente um anjo, que não prevaleceu contra Jacó, não por ter sido o próprio Deus, pois o homem não pode ter sido o próprio Deus, pois o próprio homem jamais poderia vencer a Deus. Além disso, o varão perguntou pelo seu nome, e ele respondeu: Jacó. E o anjo então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E ali o nome de Jacó foi mudado, Ele estava ali, que ele falou que só largava, o anjo só largava aquele enviado por Deus se ele o abençoasse, Então é um momento marcante na vida de Jacó, essa luta que ele teve com esse ser celestial. A escolha de Jacó para ser um patriarca que tomou o nome de Israel, sendo líder das 12 tribos das nações israelitas, não atende aos pressupostos da lógica racional,
sob o ponto de vista humano. Mesmo assim, representa uma das mais insondáveis decisões divinas, que atende aos propósitos de Deus, especialmente em cumprimento às promessas feitas a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação quando sua extrema velhice e também esterilidade de sua esposa. Deus não escreve certo por linhas tortas, como diz o famoso ditado popular, mas ele escreve certo pelos seus retos propósitos e insondáveis pensamentos. Deus faz tudo conforme a sua vontade. Ele tem os seus planos são perfeitos. Muito obrigado por estar conosco em mais essa aula, mais esse áudio. Que o Senhor possa lhe abençoar ricamente e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.